Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Ai, pera! Ai, isto saiu. Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez é mais um vídeo de geografia, não é? Obviamente. E hoje nós vamos estar aqui a continuar, né? Bom, eu disse que ia. Na aula passada, eu disse que ia fazer aqui uma matéria só no próximo vídeo, porque naquele vídeo não ia dar tempo. Então vamos lá já despejar isto tudo aqui neste vídeo, ok? Portanto, começando com funções urbanas. O que é que são funções urbanas? Funções urbanas são atividades económicas, político-administrativas ou sociais que se desenvolvem num centro urbano. Ou seja, isto são coisas que uma cidade tem normalmente, ok? Por exemplo, imaginem, Lisboa pode ter. Portanto, primeiramente, existem 8 tipos de funções urbanas. Função industrial, função comercial, função religiosa, função turística, função militar, função político-administrativa, função residencial e função cultural, né? Bom, então, imagine, Lisboa pode ter todas estas 8 tipos de função. Só que há uma destas que ela se centra mais, que tem mais na sua maioria. Por exemplo, no caso, é a função político-administrativa. Por exemplo, a Assembleia da República. Por exemplo, existem pronto, eu primeiramente vou explicar cada uma. E depois vou dizer exemplos de cidades urbanas, né? Cidade barra urbana, é a mesma coisa. Que tenha uma destas funções, ok? Bom, função industrial. Função industrial são as cidades que desenvolvem-se devido à forte tradição industrial, mesmo que atualmente essa atividade já não se faça sentir ativamente, ok? São cidades industriais que fazem muita indústria. Por exemplo, Manchester, Reino Unido, França, Hamburgo, Alemanha, Barreiro, Portugal, pronto. Depois, próxima função comercial. As cidades são intimamente ligadas à atividade comercial, sendo esta muitas vezes razão do seu crescimento, uma vez que funciona como polo de atração para a sua população. Esta função existe em todas as cidades, contudo com níveis de importância diferenciados. Ok? Portanto, é diferenciado. Portanto, função comercial é uma atividade que tem muito comércio, ok? Próximo, função religiosa. Está associada a importantes cidades de peregrinação, tais como Loures, França, Meca, Arábia Saudita, Penares, Índia, Fátima, pronto. Depois, existe a função turística, são cidades com excelentes condições para a prática de diferentes formas de turismo, podendo este estar ligado à função cultural. As áreas de montanha ou de praia podem dar origem ao crescimento de uma cidade, tendo o turismo como atividade principal. Por exemplo, Albufeira em França, Albufeira, Saint-Maurice na Suíça, pronto. Próximo, função cultural. Função cultural são todos os grandes centros urbanos que têm atividades culturais muito diferenciadas. Teatros, óperas, galerias de arte, pronto. Por exemplo, nos Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, são cidades conhecidas como grande oferta cultural, ok? Por exemplo, pronto, ok? Próximo, eu já vou explicar melhor isto. Função residencial. A função residencial é muito significativa em algumas cidades das áreas metropolitanas, como, por exemplo, a Amadora, Louros, Valongo e Maia. Algumas surgiram como cidade dormitório do Porto e Lisboa, porém têm atualmente atividades próprias. Esta função existe em todas as cidades, embora seja preponderante em áreas específicas do espaço urbano. Pois, portanto, a função residencial é tipo moratória, estão a ver? A função político-administrativa. Nas capitais dos países é onde se localiza a sede do governo, o parlamento e as instalações ministeriais. Esta presença dos decisores nacionais acaba por fazê-la crescer, uma vez que atrai atividades comerciais, culturais, industriais e mesmo turísticas. Em Portugal, a cidade com função político-administrativa mais importante é Lisboa.
sendo Washington DC, nos Estados Unidos da América e Brasil ia no Brasil, ok? Portanto, quem tem a função público-administrativa é normalmente as capitais dos países. Função militar. A função militar é mais underrated e é mais menos usada daqui. Portanto, a atividade militar foi a causa da fundação de inúmeras cidades, quer para defesa, quer para domínio do espaço envolvente. Ainda hoje se encontram vestígios dessa função, como por exemplo em Chaves ou Valença em Portugal e Toldo em Espanha. Portanto, como eu disse há pouco, estão a ver que isto está a demorar muito. Já são 5 minutos e 40. Se eu tivesse feito isto no outro vídeo, não dava tempo. Enfim, como eu disse, não, como eu disse há pouco tempo, poucos minutos, por exemplo, Lisboa pode ter todas as funções daqui, mas a que tem mais, a principal é a função público-administrativa. Pode, porque é assim, Lisboa tem a função residencial, porque há moratórios em Lisboa, tem a função religiosa, porque há religiões, há igrejas aqui em Portugal, em Lisboa. Tem a função comercial, faz comércio, Lisboa. Tem a função turística, há turismo na Rua Augusta. Tem a função cultural, tem a sua cultura, mas o principal de Portugal, de Lisboa, é a função público-administrativa, porque é na Assembleia da República onde se faz as decisões nacionais, pronto. Portanto, é isso mais importante da Lisboa, é a função mais importante de Lisboa. Portanto, um certo sítio pode ter várias funções, mas tem de ser a sua principal. Ok? Eu acho que nesta aula eu vou só mesmo dar isto, não vou passar para outras matérias. Talvez dê também as áreas funcionais, mas pronto, agora deixa-me focar na página 68 e 69. Continuando, vai assim no teste, portanto, tem de dizer exemplos de funções, tipos de funções, né? E pronto. E vocês têm de dizer tipo de sítios, né? Com esses tipos de funções. Mas como eu estava a dizer, a função limitar é o que tem menos, por isso só tem lá para Espanha. Por exemplo, estão a ver aqueles muros. Isso é função limitar. É para decorar a história, mais ou menos. Estão a entender? Enfim, a maioria dos países tem a função turística, a função religiosa também. A maioria dos países tem. A maioria de. A função cultural também é muito usada. Acho que a residencial é uma das mais usadas, principalmente lá em Amadora, né? A industrial é mais para tradições. Mesmo que atualmente a indústria já não se faça sentir tão ativamente ativa. Portanto, estão a ver, nesse canal Rochdale, em Castlefield, Manchester, Reino Unido, os edifícios foram convertidos da função industrial para residencial e comercial. Portanto, houve uma mudança de funções. Atenção, pode haver uma mudança de funções nas cidades. Portanto, por exemplo, na Assembleia da República pode-se mudar de política administrativa para outra função, sei lá, militar até pode ser. Não iam fazer isso. Turística, para os turistas, pronto. Por exemplo, os hotéis têm função turística, por exemplo. Só para saberem. Agora vamos dar as áreas funcionais. Portanto, sim, vamos já dar outras coisas. Portanto, 15. Entender as áreas funcionais da cidade. Ok? Portanto, vamos lá. Portanto, nas áreas funcionais existe o centro, as áreas residenciais, áreas industriais e áreas comerciais. Portanto, o centro, também conhecido como CBD, ou seja, Central Business District, ou então Baixa, é onde está lá tudo. É onde está tipo lá é onde está tipo o centro da capital, da cidade, pronto. É normalmente lá onde está as coisas, pronto. Depois, portanto, o centro é o espaço de maior centralidade, acessibilidade potencial, circulação de pessoas e onde o preço do sol é mais elevado. Aqui encontra-se grande parte do comércio mais seletivo e das atividades financeiras com
um valor tais como bancos. Em cidades com centros históricos antigos existe alguma função residencial nas mais recentes. O centro é composto quase exclusivamente por comércio, escritórios e sedes de empresas, instaladas nos edifícios construídos em altura. Portanto, está aí numa figura 29. Áreas residenciais. Estas áreas ocupam a maior parte do espaço urbano, ainda bem, pelo menos eu acho isso, sendo frequente que se caracteriza pela construção em altura devido ao elevado pressão do sol e a falta de espaço. Em cidades mais antigas, as áreas residenciais surgiram no centro, ok? Portanto, no centro é normalmente onde há áreas residenciais. Por exemplo, na Rua Augusta há muita área residencial também. Há comércio. Aliás, o que há mais na Rua Augusta é comércio, mas também há áreas residenciais, como é óbvio. Depois existem as áreas industriais, que atualmente localizam-se em áreas periféricas. Ainda alguém se lembra o que é periferia? É um território que circunda a cidade, pronto. Construída propositalmente para a atividade industrial, a pressão ambiental, a falta de espaço e o menor preço do sol, aliados às acessibilidades que levaram ao afastamento progressivo das indústrias para a periferia dos centros urbanos. As áreas comerciais, com o crescimento, agora as áreas comerciais, portanto, com o crescimento das cidades, emergem novas áreas comerciais. Desta forma surgem espaços comerciais atrativos, ajudando a implementação de novas centralidades no espaço urbano na periferia das cidades. Estes novos locais beneficiam de uma maior acessibilidade do que o centro, do que o centro normalmente mais contestado. Podem encontrar-se também nas cidades outras áreas, como os serviços de apoio à população e às empresas de saúde, de educação e de lazer, como espaços verdes. E pronto, vou vir a ficar por aqui. Façam para trabalho de casa, página 71, está aí já. E é isto, portanto, o vídeo vai ficar por aqui. E ainda vamos fazer só mais um videozinho de geografia para acabar e no próximo vídeo já vou dizer a matriz do teste. E é isto, portanto, o vídeo vai ficar por aqui. E tchau, tchau. Adeus. Bye.